Continuando sobre os formatos de dados, a gente passou pela estrutura, se eu vou selecionar o dado correto, a janela de tempo, se vai ser novo ou existente, se eles são interno, contínuo, estruturado, nominal, quantitativo, primário, ou externo, discreto, não estruturado, ordinal, qualitativo e secundário. Vou definir esse dado no começo. E aqui eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, um dado primário é um que é coletado por um pesquisador de fonte em primeira mão. Eu vou deixar essa apresentação lá já está lá no GitHub e no Classroom. Então eu vou falar de, por exemplo, um dado de pesquisa de 20 participantes ou uma entrevista que você fez é um dado primário. O secundário foi recolhido por outras pessoas. Então, um dado censitário do governo federal, um dado secundário que eu vou usar. Um dado interno pode ser os salários, os custos internos nossos, ou dado de venda por localização de um estabelecimento comercial. Os externos, eles são fora dessa empresa ou organização, então o salário médio nacional ou o relatório de crédito para cliente de uma concessionária seriam esses dados, exemplos de dados que são externos ao meu controle, né, à minha corporação. Os contínuos são os que têm valor numérico contínuo. Então aqui ele dá exemplo marcador de tempo e de vídeo, temperatura e altura de criança, e o discreto, contagem e número limitado de valor. Então, o número de pessoas, você não tem meia pessoa indo no hospital. Capacidade de quartos permitidos em um hotel, por exemplo, ou uma escola, quantas salas eu tenho. E ingressos vendidos eu também não tenho. Apesar de eu ter meia entrada, eu vou ter um ingresso vendido com meia entrada e não um ingresso, meio ingresso vendido. O qualitativo, eu teria uma marca favorita de roupa ou de bebida que as pessoas têm, é qualitativo, a preferência de roupa, o, característica adjetiva da minha informação, o seu qualitativo, e o quantitativo, os números, né? Uma coisa mais objetiva, que pode ser um dado que não vai ser mais fácil de analisar, mas ele seja mais confiável, porque eu estou juntando coisas, né, de qualidade, e depois quantidade, pode ser que a quantidade indique uma qualidade preferível. Eu discuti qual que é a marca preferida de todo mundo, eu só vou saber se eu conseguir levantar uma quantidade dessas medidas. Então eles sempre vão trabalhar juntos, né? Eu vou trabalhar com informações quantitativas e qualitativas, mas eu preciso definir se o fator principal dela é um ou outro, né? O quantitativo coloca como exemplo a distância entre localizações, população de animais, né? O formato ainda, do ponto de vista de ser nominal, eu tenho como exemplo um novo candidato a uma vaga de emprego, ou um candidato existente, ou um candidato interno, uma listagem, um preço e o encerramento da venda de um produto. Ou ordinal, seriam uma mesma. Ao invés de eu olhar se são qualidades que eu não consigo pôr em ordem, então, assim, se é uma pessoa, no caso do candidato a emprego, se ele já está dentro da empresa, ou se ele existe, se ele é de fora, se ele pediu alguma coisa, isso eu não consigo por uma ordem, eu tenho que hierarquizar isso de outra forma. Agora, se o primeiro candidato que me mandar o currículo for o primeiro que eu vou selecionar, eu consigo ordenar. Então, eu tenho lá 50 currículos, o primeiro que eu recebi eu tenho uma data, o segundo, o terceiro, e aí vai ser a ordenação. Então, e também eu consigo não só por números, né? Eu posso classificar se é uma pessoa que tem ensino fundamental, médio e superior, eu posso ordenar isso porque tem uma lógica de esforço conhecida e que a gente sabe que você vai ter uma dificuldade para passar de um nível para o outro, isso consegue ser ordenado, você não volta atrás, né? Eu não consigo. Eu tenho uma ordem lógica do negócio e o natural daquilo. Deixa eu pausar aqui, ó, de alerta de bateria fraca. Então, aqui é ordenado e o dado estruturado e não estruturado. Então, o estruturado tem esse exemplo aqui, algo que pode ser, tem um formato determinado e eu posso separar em coisas da mesma natureza, né? E que são bem, tem uma estrutura conhecida e que eu consigo
encontrar, nesse caso aqui, relatório de despesa, se eu tiver mensal e um relatório no formato padrão, eu tenho lá o tipo de despesa, qual que é a ordem de quando chegou, quando que foi pago, essas coisas eu tenho como, independente de como eu fiz uma análise inicial, depois outra pessoa consegue fazer uma análise semelhante sem ter acesso nenhuma à minha informação. Né? Se eu tenho um estoque de produtos, então eu tenho lá estoque de alimentos dos animais e o quanto que os animais consomem, isso é estruturado. Eu tenho como estimar e organizar, independente de alguém ter feito isso antes, eu consigo fazer de novo e provavelmente vou chegar a um resultado parecido, né? Eu vou conseguir fazer uma organização semelhante. E o dado não estruturado é o que não tem uma forma fácil de você identificar. Pode ser que tanto postagem de Twitter e Facebook, Instagram, e-mail, vídeo, fotografia, eu posso organizar de uma forma, se eu entregar para outra pessoa, ela vai organizar de uma forma totalmente diferente. Pode ser que para ela as prioridades daquela informação é muito diferente da que eu considero como importante. Num dado estruturado, isso normalmente não vai ser um problema tão grande. Né? Ele vai ser uma sequência que eu vou facilmente explicar para outra pessoa como que eu repito. Né? É como se fosse um dado de custo de uma viagem. É muito mais fácil de eu explicar para alguém como é que ele foi feito e o que eu gastei, por que eu gastei, como que outra pessoa vai gastar se ela for fazer a mesma viagem do que eu, do que por que eu escolhi cada cidade que eu fui, o tempo que eu fiquei em cada uma, é, quais restaurantes eu fui. E essas informações não são informações lógicas e logicamente organizadas de uma maneira definida. Então isso também é importante. Se eu vou explicar isso, talvez o estruturado, eu vou precisar de menos tempo para entender ele e menos tempo para explicar para alguém por que eu cheguei a uma determinada conclusão do que o não estruturado, porque o não estruturado eu preciso primeiro mostrar como é que eu estruturei aquela informação para eu depois analisar e isso pode ser um complicador adicional. Tá? Então, da parte de formato de dados, encerro aqui. No próximo, eu vou falar sobre a definição de conjuntos de dados e a modelagem dos dados, para formar meu banco de dados depois para analisar.